justamente essa. Se o próprio Ministério vai tomar o cuidado de não investir mais nessas áreas, ou se são coisas diferentes. Uma coisa é a parte de urbanização nas áreas mais vulneráveis, né, quem conhece o maciço do Morro da Cruz, né, professor Juan? O professor Juan conhece bem. Ou se não, se são coisas diferentes. Essa é só a minha pergunta. Não sei se eu consegui ser claro. Depende de como a gente quiser encarar. Elas são... É tudo a mesma coisa, a gente está dentro do mesmo planeta. Os eventos climáticos vão acontecer, as imprevisibilidades e tudo está junto. Não adianta... Agora, se a gente quiser, desse ponto de vista, a gente está tentando focar, explorar um bom uso dessas informações para prevenir. Né? E aí, desse ponto de vista, é como se a gente dissesse, não, a gente vai fazer o melhor possível com as áreas para ocupação. A expansão de ocupação, seja ela... porque o que acontece muitas vezes, e que talvez seja um problema de Florianópolis e de outras cidades, é a questão da delimitação de perímetros urbanos. Quando você, por qualquer motivo, né, durante a história, você coloca todo o limite administrativo do município como um perímetro urbano, aí você começa a complicar tudo. E talvez um dos elementos mais importantes do planejamento, e que tem que ser muito bem manejado, é a delimitação de perímetros urbanos e pensar a expansão. A gente costuma colocar isso aí para os colegas arquitetos, que é como se fosse fazer uma casa e você não dissesse qual é o tamanho do seu terreno. Você tem um terreno 360, mas você vem para mim e esquece da tua realidade e diz que você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, 2.000, 5.000, e eu começo a fazer um projeto. Qualquer planejamento que não faz uma primeira boa compartimentalização para enfrentar, que daí a questão começa a poder ser dimensionada. Se eu estou tratando a cidade toda, ou o município todo, como área urbana, e eu não tenho nenhuma informação dessa de fundo, as chances de você tropeçar pelo caminho e vamos dizer assim, no planejamento, perder a oportunidade de fazer um bom direcionamento do ordenamento do território e estancar esses processos e, ao contrário, começar a sair dos ciclos viciosos que a gente tem de ocupação e problemas para ter áreas consolidadas, seguras juridicamente e nos outros aspectos também, né? Mais fáceis de licenciar, né? Vai ter informação, para poder ter recursos para fazer as obras naquele passivo, que é o que tu coloca o exemplo do maciço e outros, né? A gente precisa ter atenção para as duas áreas, né? Tendo essas informações e outras, não só essas, né, a gente vai evoluir. Aqui a gente falou de duas informações que a gente está dando mais ênfase. A questão das informações, o uso das informações de suscetibilidade e das informações de aptidão à urbanização. Mas tem as informações das áreas de risco. E os programas de regularização, isso é tão, vamos dizer assim, significativo que você ter os mapeamentos de áreas de risco para orientar os programas de regularização e tê-los no plano diretor, né? Porque tem municípios que fazem qualquer coisa por lei, por ficção jurídica, digamos, né? Então, se puder afastar até o mapa de áreas de risco para facilitar o processo de regularização de áreas de risco, se afasta. E há uma distância muito grande entre o município e o que está acontecendo em Brasília. Quem tem a responsabilidade de fazer isso aparecer e não ser escondido, então não é uma responsabilidade, é uma responsabilidade de todos nós, ter essa consciência, ter essa informação e usá-la no planejamento e incorporá-la. Então as três informações foram incorporadas no plano diretor, justamente pensando nessas questões, né? Não sei se te respondi tudo. Não, mas é justamente, eu entendi toda a sistemática da metodologia. A minha pergunta é justamente se o Ministério, né, o Ministério ele vai tomar, ele vai, ou ele está pensando justamente em utilizar esse material que os senhores executaram, que os senhores fizeram, se ele vai utilizar isso como um mecanismo também, ou restritivo, ou da questão financeira. Porque eu tenho uma área que é alagável, e o município ele entrou com uma solicitação junto ao Ministério das Cidades de um ordenamento de 10 milhões de reais para atendimento de pessoas ou de áreas
socioeconômicas mais vulneráveis. É nesse sentido que eu fiz a pergunta. Deixa eu então fazer um convite. Como a programação é um tanto informal, não é tão formal, Da mesma essa reunião, forma, pedir para os secretários professor, da mesma forma que ela também Pedro pode Batista ser e o utilizada. Volney, por favor. Tá certo. Desculpa, Então, professor, da mesma forma que ela pode ser utilizada também de forma positiva, porque se eu tenho um levantamento que ali é uma área legal, que é suscetível, que tem, ela também pode ser surtir o efeito negativo de investimento apropriado como Tá tal. certo, É tá nesse certo. sentido que eu estou falando, a questão do investimento financeiro, esse material o Ministério já está pensando em usar também para as questões de financiamento ou de restrição quanto a projetos nas cidades. tá bom. Machado, oportuna a tua intervenção e vamos aproveitar exatamente a resposta, não? Os nossos visitantes do Ministério da Cidade, o Volney Wolff e Pedro Batista, né? Então, essas respostas serão adequadamente respondidas exatamente com esses dois técnicos da Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programação Urbana do Ministério da Cidade. Então, é o momento, né, de a gente tirar dúvidas, esclarecer e tudo que for necessário, né? Então, deixa aqui à vontade, então. Bom dia a todos, me chamo Pedro Henrique, sou engenheiro do Ministério das Cidades. Nós somos do Departamento de Prevenção de Riscos do Ministério das Cidades, da Gerência de Prevenção de Riscos do Ministério das Cidades, vinculado à Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério. Bom, no escopo institucional do Ministério surgiu em 2003, né, com o objetivo aí de dar vazão às políticas públicas urbanas, e a gente tem muito bem definido algumas secretarias, sendo que a nossa tem um papel mais estratégico de trabalhar com esses tipos de instrumento aqui, que vocês viram hoje. A Secretaria Nacional de Habitação, habitação, o nome já diz, construção de casas, planos locais de habitação, tem o programa Minha Casa Minha Vida, que todos conhecem muito bem, e urbanização de favelas. Então, você estava perguntando no âmbito, essas áreas já ocupadas e que apresentam riscos, as soluções dadas no âmbito do PAC 1, 2 e 3 surgem a partir do programa de assentamentos precários e de urbanização de favelas. Isso aí já está bem massificado no país inteiro e que está sendo feito. Tem a Secretaria Nacional de Saneamento também, que dá vazão a esses problemas de saneamento que é recorrente no país, e de transporte e mobilidade urbana. Nós, da Secretaria de Programas Urbanos, inclusive na gerência nossa lá de prevenção de riscos, a gente trabalha em duas frentes muito bem definidas, e que surgiu desde 2003 e culminou em 2010 com a ação orçamentária do governo federal para investimentos em contenção de encostas em áreas urbanas precárias, né, em assentamentos precários. Hoje em dia tem um investimento aí muito alto com essa ação, mas o primeiro passo, antes de priorizar esses investimentos, o Brasil é muito grande, a gente tem 821 municípios críticos aí, de acordo com esse cadastro não regulamentado, né, que veio com a 12.605, com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Então, diante disso aí, alguns municípios são prioritários para o investimento em contenção de encostas, e todos eles em áreas de risco alto ou muito alto. Tal metodologia, essa do R1, R2, R3, R4, que foi efetivado, que deu muito sucesso aí para o mapeamento de áreas de risco, foi feito lá em meados de 2005, né, 2006, junto com o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, e o próprio Ministério das Cidades, para tentar fazer uma metodologia qualitativa de mapeamento de risco que pudesse atender todo o país. Então, quando a gente tem essas áreas
que são classificadas como R4 ou R3, elas recebem uma priorização de investimento de obras de contenção de encostas em áreas já ocupadas ou que o risco já está instalado, né? Então, isso foi muito importante. Porém, ainda existia uma lacuna, que é justamente isso, o próprio Ministério das Cidades acaba não atuando, não é o ator principal disso. A gente fica cada vez mais surpreso quando a gente chegar aqui na Granfopolis e ver esse trabalho maravilhoso feito aqui, que apenas a gente dá uma pontinha, um único instrumento para poder fazer planejamento para intervenções estruturais em áreas não consolidadas e não ocupadas. No âmbito estratégico do Ministério das Cidades, essas áreas que não estão consolidadas e não estão ocupadas, que podem ser de expansão urbana, a gente tem instrumentos específicos para poder auxiliar na seleção dessas áreas. Um deles, que eu coordeno lá dentro do Ministério das Cidades, são as cartas geotécnicas para prevenção de riscos. E hoje a gente tem um contrato, um termo de execução descentralizada junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, firmado em meados de 2003, né, professor? Justamente para auxiliar, apoiar na elaboração desse instrumento, que ele pode ajudar o município a chegar nesse nível aqui, tá? Então, a gente vê que a própria Carta de São José, a Carta Geotécnica de São José, eles trabalharam demais ainda em cima dela, transformaram a própria Carta da UFSC, fizeram além daquilo que podia ser feito dentro da Carta Geotécnica para inserir no plano diretor. Então, assim, é isso que a gente quer, esse tipo de exemplo que a gente quer para as áreas não ocupadas e um investimento dentro dessas áreas em relação à habitação, indústria. Isso aí precisa ser realmente melhor ajustado, tudo, mas a gente já tem uma noção que aquelas áreas podem ser ocupadas com segurança e de maneira de um custo-benefício razoável. São áreas que não vão ter uma alta suscetibilidade e que a aptidão à urbanização frente a desastres naturais, que foi apontado pelas cartas geotécnicas ou pelo mapeamento geotécnico, diz que está adequado. Então, no âmbito da nossa Secretaria da Gerência de Prevenção de Riscos, quando a gente apoia projetos pilotos de elaboração de carta geotécnica, é justamente para identificar essas áreas que podem ser ocupadas com um maior custo-benefício frente aos desastres, né? O professor Juan participou desde o início da formatação desse projeto de cartografia geotécnica. No Brasil, nós temos 106 municípios prioritários para investimento. É uma ação que surgiu em 2011, uma ação orçamentária dentro do plano plurianual do governo federal. E devido a ser um tema um pouco complexo, a cartografia geotécnica, e ela não tem uma metodologia muito bem definida, igual o mapeamento de risco, que é muito mais simples, direto, você vê a área, você já define como um R1, R2, R3, R4, você já tem um escopo geral. A cartografia geotécnica não, ela depende muito mais das ferramentas tecnológicas que são utilizadas e também do tipo do terreno, como vai se avaliar a forma de suscetibilidade daquele terreno. Tudo isso depende muito. Diante desse quadro e com um Brasil muito heterogêneo, a solução nossa inicial do Ministério das Cidades foi investir junto às universidades para fazer esse mapeamento. Sabemos que as universidades têm ferramental humano e tecnológico para poder utilizar e dar vazão à elaboração dessas cartas geotécnicas. A gente hoje tem 63 municípios contratados no Brasil inteiro, só aqui em Santa Catarina são 27, né? Porque tem 2 aí que estão em revisão novamente, que a UFSC está fazendo novamente, que é São José e Florianópolis, né? São José e Florianópolis que foram 5 projetos piloto que entraram no início do projeto de cartografia geotécnica para prevenção de risco.
Então, assim, a gente fica muito feliz de ver que o resultado que foi feito pela universidade foi realmente aperfeiçoado e utilizado junto ao plano diretor e a Granfopolis fazendo esse grande trabalho. E a gente espera que desses outros municípios sejam utilizadas as informações que a universidade vai elaborar aí durante esse tempo. A gente tem um contrato aí até 2018, né, para terminar essas cartas. Então a gente espera que todas essas informações sejam utilizadas aí para os planos diretores dos municípios da Grande Florianópolis e que cada vez mais se massifique isso, porque a gente também, um Brasil com 5.570 municípios, o Ministério das Cidades tenta dar o apoio para com que isso se massifique, né? E hoje em dia a gente vê que de pouco a pouco vai se massificando. Exemplo igual a esse aqui eu vi em Pojuca, lá em Pernambuco, né? Então é muito bom ver isso, eu fico muito feliz. Eu espero ter respondido sua pergunta, que são duas frentes de atuação diferentes no Ministério das Cidades. As áreas já precárias, a gente tenta com urbanização de assentamentos precários, contenção de encosta, drenagem sustentável, que são outras ações do Ministério das Cidades. Agora essa aqui é mais estratégico mesmo, indicar o custo-benefício diante das cartas geotécnicas. Quer dizer alguma coisa? Bom dia a todos. Meu nome é João Ney, eu sou analista de infraestrutura do Ministério das Cidades e gerente dessa área de prevenção de risco do Departamento de Assuntos Fundiários e Prevenção de Risco lá nas cidades. Primeiro, gostaria de parabenizar a Granfopolis pela apresentação. Faço minhas palavras que o professor falou no início ali. Foi assim uma grata surpresa a gente ver o que vocês conseguiram extrair desse instrumento pouco conhecido no Brasil e, na verdade, pouco valorizado no Brasil até os dias de hoje. A gente começa a entender por que a Europa usa as cartas geotécnicas desde o final do século XVIII. Não é? Acho que vocês conseguiram mostrar aí a importância de ter as informações e trabalhar as informações. Né? Falo o instrumento novo porque nos anos 80, né, o IPT começou a trabalhar com isso no estado de São Paulo, né, professor? Teve alguma repercussão a nível de estado, mas não foi um negócio que pegou. Depois sumiu, né, da pauta, ninguém mais falou nisso. O Pedro já falou um pouco das nossas ações lá no Ministério, a partir da criação do Ministério das Cidades, de 2004 até 2009, 2010, a gente trabalhou muito em ações de planejamento, de fazer um diagnóstico de áreas de risco nos municípios com histórico de risco, né? Então a gente trabalhou muito na construção da metodologia dos planos municipais de redução de risco. E em 1910, a gente começou a apoiar os municípios com obras. Numa primeira seleção, a gente conseguiu selecionar projetos na ordem de 500, 600 milhões com obras. Em seguida, numa segunda seleção, foi mais de 1,5 bilhão. Só que a gente começou a perceber o seguinte, foi o que você disse em algum momento da sua apresentação. A gente ia lá no município cheio de problema, tentava resolver, tentava mitigar o risco aqui, risco ali, mas olhava do outro lado e crescendo o risco. E todo dia as pessoas construindo em área de risco. Aí foi de quando a gente começou a discussão da 12608, o Celso, né, que participou ativamente desse grupo que ajudou a construir a 12608, falou, pô, vamos ressuscitar as cartas de geotécnica de aptidão urbana, e a gente tinha um grande desafio. Será que os gestores municipais não vão pegar esse instrumento e enfiar dentro da gaveta? Também tem isso, né, gente? O mundo está cheio de boas indicações. Agora, levar à frente é um grande desafio. Eu entendo muito bem o que você disse. A gente tem exemplo, ontem à noite, conversando com o Juan, eu até dei um exemplo. Assim, eu vi centenas de casas, Minha Casa Minha Vida, num determinado município brasileiro, pobre, já inaugurado,
que toda época de chuva dá 1,5 metro das casas. Acho que foi isso que você falou, não foi? Então, a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que fazer esse casamento dessas informações que estão aqui, que vão estar disponíveis. É uma iniciativa ainda bastante pequena. Desculpa, eu estou falando bastante rápido, mas a Universidade Federal de Santa Catarina é o nosso maior parceiro. É um investimento pequenininho, são 6 milhões, né, professor? 6 milhões, ele falou tudo. O investimento numa carta geotécnica, pela importância das informações que tem nela e pelo que pode se extrair, com tudo isso que você colocou aí, é um investimento muito pequeno, mas infelizmente a gente ainda tem dificuldade dentro da estrutura do governo federal das pessoas entenderem a importância para o planejamento da cidade e continuarem a aportar recursos dentro do Ministério para a gente ajudar a apoiar os municípios. A gente está num período conturbado da nação, né? Mudança de governo, dificuldade econômica, de pagar em dia os contratos que a gente já tem, de ter recurso novo, mas a gente acredita que isso é passageiro, que isso vai mudar. As pessoas que estão chegando agora para o Ministério, a gente já discutiu bastante com relação a esses instrumentos de planejamento, eles estão bastante sensíveis. Eu acho que a gente consegue melhorar o nosso orçamento com relação a isso. De repente, se o professor se dispuser a uma nova parceria, a gente gostaria muito, viu, professor? E eu gostaria também de convidá-los, na associação, a fazer uma apresentação lá no nosso Ministério. Aproveitar que o secretário nacional é novo, está chegando agora, a gente já conhece a nova diretora dessa, porque nós, eu e o Pedro, a gente é no departamento de prevenção. A nossa ação é contenção de impostos, onde a gente tem 2 bilhões e 400 de investimento a nível do Brasil. O Pedro trabalha na ação de cartas geotécnicas, mas o departamento de planejamento urbano, e que deveria usar esse instrumento, é o nosso lado. Então seria bastante oportuno se a gente pudesse marcar uma ida de vocês a Brasília e apresentar exatamente isso que vocês apresentaram lá para essa nova estrutura que está assumindo. E gostaria ainda antes de terminar rapidinho, dizer o seguinte, com todo esse investimento, quer dizer, com todo esse, não, 2 bilhões a gente resolve um pouquinho do problema de prevenção de risco no Brasil. Mas o estado de Santa Catarina, a gente só tem contrato com 4 municípios. É muito pouco. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, Santa Catarina solicita pouco do governo federal nessa área. A gente tem recurso para apoiar projetos na área de contenção, obras, já temos esse contrato e podemos fazer outro na área de carga geotécnica e de planos municipais de redução de risco. Mas aí é outra secretaria, né? Estou falando só da nossa secretaria de programas urbanos. Então a gente espera que os municípios nos demandem mais, independente dessa conjunção que a gente está passando econômica, mas as coisas vão mudar e a gente precisa ter bons projetos para tentar resolver um pouco dos problemas que a gente sabe que existem nos municípios de Santa Catarina. Obrigado. Agradecer a todas as colocações e o convite já de antemão. Vamos atender. Para a associação é muito importante, para Santa Catarina também. Todos da equipe não conseguem mais fazer planejamento sem ter esse instrumento. Essa é uma questão. Então, pensar, como eu falei durante a apresentação, pensar em sustentabilidade e resiliência, seja ela econômica, social, ambiental, e ter que integrar todas essas dimensões,
sem ter um instrumento desse, é ficar tateando no escuro. Você falou na sua apresentação, a gente já passou dessa época do achismo. Do achismo. Eu acho. E a própria A participação solução não aparece nunca. E a própria diálogo, se vocês imaginar como isso pode facilitar o diálogo com o cidadão, para a participação. Isso, para nós, é um instrumento de diálogo, ou seja, muitas vezes os cidadãos os técnicos estão acuados por falta de conhecimento do próprio território que ele tem que planejar. Né? E você ter esse tipo de informação para estabelecer o diálogo e começar a pactuar a respeito das decisões difíceis e quebrar as crenças, né, que não tem mais para onde crescer, ou coisas desse tipo, né? Que nem a economia, ou seja, estava-se no espírito das pessoas a ideia de que a economia ia crescer só comércio e serviço e indústria não cabe mais aqui. Né? Então, vamos dizer assim, o potencial de elo integrador dessa informação é muito grande. Né? Então, às vezes nessa apresentação a gente não consegue, numa apresentação, mostrar isso tudo. Né? Precisaria talvez elaborar várias apresentações até chegar lá, talvez a gente ensaie antes com outros municípios que se interessem, né? Para a gente poder tornar isso mais explícito ainda, o potencial que desencadeia a gente trabalhar com essa informação. Por favor, tem mais duas perguntas, eu gostaria de convidá-los para o coffee break. Sim, a gente tem mais uma pergunta aqui. Prometo que vou ser rápido. Bom dia, eu sou Marcos, da Fundação Meio Ambiente de São José. Gostaria primeiramente de parabenizar o apoio do Ministério da Cidade, ao professor Juan e a equipe da UFSC pela elaboração das cartas e a incorporação delas pelo pessoal da equipe da Grefpolis. Parabéns, foi um ótimo trabalho. Segundo, eu queria dizer que isso é extremamente importante não só dentro do contexto do planejamento urbano, mas também dentro do contexto do licenciamento ambiental com o qual a gente trabalha dentro da Fundação. A gente está bastante ansioso para ter esse material disponibilizado para ser utilizado, tanto pelo contexto da Lei 2.608, né, com todas as restrições ao uso que ela coloca, quanto dentro do contexto do Plano Diretor de São José, que está sendo elaborado agora, e espero que em breve a gente tenha todo esse material disponível. É importante porque ele consegue dar conta de cumprir as funções preconizadas dentro do Código Florestal, pelo que chama-se de APP, isso no contexto do Plano Diretor, e inclusive aumentando os maciços florestais, preconizados também pela Lei da Mata Atlântica, assim que a gente perca com isso áreas disponíveis e úteis dentro do município, quanto para aumentar a nossa segurança jurídica e nossa segurança técnica também, para saber realmente quais são os locais apropriados ou não para o licenciamento ambiental. E dentro desse contexto, eu gostaria de perguntar, e daí essa é a minha pergunta objetiva, quando é que esse material vai estar disponibilizado oficialmente para que a gente possa utilizá-lo baseado na 2.608, mesmo antes da publicação do Plano Diretor, como instrumento de licenciamento ambiental, não só para a Fundação do Meio Ambiente, mas acho que todo o restante da Prefeitura e os envolvidos estão ansiosos para saber isso. Eu vou adiantar. Na manhã de hoje, nós tínhamos planejado quase que uma reunião em petit comité. Então, de repente, nós estamos aqui no anfiteatro, né? Com a plateia aqui bem significativa. E, ou seja, nós estamos a vinda do Pedro e do Volney exatamente para a gente organizar a entrega de 15 cartas de aptidão a 15 municípios, né? No evento, né, será feita uma entrega oficial já desses produtos, né? E juntamente isso aí inclui também o município de São José, né? Ou seja, a parte que nos toca, né, que é exatamente a elaboração de cartas de aptidão desses 15 municípios, nós estamos agora vendo qual vai ser a melhor época para fazer essa entrega, né? Então isso aí é um dos motivos da vinda deles, né? Vamos tentar trazer um ministro aqui, ó. O ministro é novo, está empolgado. Vamos colocar ele na roda, né? E nós realmente, isso aqui é algo assim, ó, tá fugindo da nossa, digo assim, da nossa expectativa. Uma coisa assim tão singela, inicialmente, está tomando uma forma assim, digo assim por quê? Porque o marco em Santa Catarina 2008. De 2008 para cá, em termos de a defesa civil passou a ter exatamente, o pessoal a saber exatamente qual é
a função e o valor que tem, né? Isso aqui é uma coisa que a gente se preocupa permanentemente com agentes de defesa civil, bombeiros militares, voluntários, assim dizer, preservar a vida deles. Em primeiro lugar, eles não podem ter vacilo. E no segundo momento, exatamente aí, resposta para a sociedade de Santa Catarina, uma resposta imediata da Universidade Federal, criação do Grupo de Geologia,